Olá, gente! Vamos dar início a mais um episódio do De Frente com Gabi. Hoje eu vou conversar com Mariana Flammarion sobre uma obra de Neuza Santos Souza, o livro A Psicose, um estudo lacaniano. O último episódio foi com a Thaís e a gente também pautou a conversa a partir de um texto da Lélia. Então, novamente, a gente vai ter um encontro a três mulheres na psicanálise. A Mariana Flammarion é uma psicanalista que, nas horas vagas, toca piano, pinta e observa os astros. Gente, ecletíssima. Psicóloga graduada pela Universidade Federal Fluminense e pós-graduanda em Filosofia Antiga pela PUC-Rio. Aposta em uma formação constante que pensa uma psicanálise mais brasileira, crítica, atual e política. É diretora da Associação Topos Lacaniano e sócia de Apola São Paulo. Mari, é um prazer te receber aqui hoje. Obrigada, Gabi. Oi, 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 todo mundo. Eu acho que primeiro quero agradecer a você não pelo convite particular somente, mas pelo projeto, né? Um projeto que a gente pensa, tem ideias aí muito parecidas, né? Que é a importância da gente dar voz a esse lugar da mulher na psicanálise. Nós somos maioria no sentido numérico e minoria na questão de presença, de convites, até mesmo de ser valorizada, né? A gente vê, eu acho que a escolha do livro parte principalmente dessa questão, né? A gente vê como o valor do material intelectual feminino é sempre menor, é sempre muito criticado, né? A mulher não pode ser nunca mediana, não pode ser nunca mais ou menos, que ela vai ser criticada, como a gente vê, infelizmente, acontecendo muito no trabalho da Neuza, né? Tanto tempo depois aí, esse livro já tem 2 décadas, um pouco mais até, e ela, né, pós-morte, continua sendo muitíssimo criticado, um material excelente. Então, eu acho que o seu projeto dar voz às mulheres é excelente. Maravilhoso, estou super honrada de ser uma dessas mulheres aqui. Ai, que legal, muito legal você estar aqui. E aí eu acho que é interessante eu contar essa historinha do eu não tinha programado isso, né? Mas da onde que surgiu a ideia desse projeto? E, bom, então foi há um ano atrás, no seminário do Sábado Roubado, em que fui a única mulher analista, né, convidada lá para aquele primeiro evento. Foram seis, né? Três de manhã, 6. três à tarde, né? E aí eu me lembro de ter feito um comentário, assim, logo no início, sobre essa questão que você está trazendo, de pensar que somos a maioria do ponto de vista numérico, né? A gente tem isso no campo da psicologia também. E quando a gente vai observar o reconhecimento do trabalho, da transmissão, o que que aparece assim, né? A gente vai ver a grande maioria homens, né? Na psicanálise. Eu acho que isso diz muito mesmo de um discurso, né? E eu fiquei muito pensando logo após, assim, que essa é uma questão meio que eterna para mim, o que que eu poderia fazer para, enfim, para de alguma maneira dar um enodamento, né, a essa minha questão. Então, pensei em escrever, em algo nesse sentido, mas não era, não rolou, ia ficar no mesmo campo de uma mulher que está reclamando porque não tem espaço, porque não são reconhecidas. E aí, esse ano, caiu assim a ficha desse projeto de Frente com Gabi, né? Que eu faço uma como é que se chama? Paráfrase, paródia, Um enfim, trocadilho, né? Aí trocadilho com o trabalho da Marília Gabriela, né? E falei, poxa, é isso, vou fazer a primeira temporada só com mulheres. Acho que é um tom que para mim, assim, contempla essa questão que eu vinha pensando, né? E, bom, então, no episódio passado, a gente também conversou sobre uma autora, né, mulher, e aqui, novamente, a gente está trazendo a Neuza, né?
É, é muito interessante pensar, né, o como a gente o tempo todo parece que tem que estar provando um lugar, um espaço, né? E eu quero começar falando assim que eu convidei a Mariana para conversar sobre esse livro específico, né? Primeiro porque eu acho que ela já comentou há muito tempo comigo que já havia lido esse livro, né? Segundo, porque eu também já sei que ela já comentou que gosta dessa temática da psicose, né? E terceiro, por conta de algumas questões e atravessamentos a partir da experiência de leitura desse livro, né, e alguns ruídos externos que ficaram ressoando. Bom, detalhes mais específicos sobre isso, eu tentei falar um pouco lá num episódio do meu podcast, Heresia Psicanalítica. Quem ainda não escutou, vai lá conferir, né? E a gente vai poder também trocar um pouco a partir disso aqui. Vamos à nossa entrevista conversa. Mari, como é que foi o seu primeiro contato com esse livro da Neuza Santos Souza? Bom, o meu contato, ele é interessante porque ele é atravessado justamente pela questão da psicose, da clínica da psicose, quando eu comecei a ouvir o chamado da psicanálise, né? Assim, eu, na faculdade de psicologia, quando eu resolvi ir para a faculdade de psicologia, eu tinha um propósito muito específico, eu venho das ciências biológicas, e eu queria fazer um percurso no campo da neuro. Então, eu fui monitora, eu fui da iniciação científica, da pesquisa de neurociências, neurobiologia, né? A faculdade quase inteira. E a psicanálise ficava ali num campo meio místico, nada científico, que eu não queria muito papo. Mas quando eu fui apresentada a psicanálise lacaniana, eu fiquei assim, opa, pera, essa psicanálise aí tem alguma coisa que me chama atenção. Hum. E, e eu tinha alguma coisa, assim, alguma afinidade, alguma coisa me chamava atenção sempre que os professores falavam de psicose. A psicose, ela atravessa a minha vida é, pessoal, particular, há muito tempo, muito contato, assim, com a esquizofrenia e com a paranoia de perto. Já na adolescência, um dos meus melhores amigos abriu um surto gravíssimo, a gente acompanhou, então eu tive uma proximidade, assim, com a psicose de uma forma muito pessoal. E o que se falava de psicose pela via lacaniana era muito bonito, que não eram aqueles estereótipos, não se falava. Eu fui muito privilegiada, é claro que tem muitos estereótipos, né? Mas eu tive professores muito sérios à frente da luta da reforma psiquiátrica. Então, eles apresentavam uma psicose que me chamou a atenção. Então, eu vou para a psicanálise lacaniana pela via da psicose. É ela que fala assim: tem alguma coisa nessa psicanálise lacaniana muito interessante, muito formal, muito embasada. E aí eu comecei a ouvir esse chamado e fui indo. E o meu marido, o Augusto, ele me empresta o livro dele, que é um livro roubado, né? Porque eu nunca mais devolvi. E a versão dele é antiquíssima, então essa daqui, de Ah, acho 99, que a talvez seja segunda a primeira edição, versão, né? é. Uma das primeiras. Então ela é bem antiga, ela é de 99. Foi nela que eu li, então não tinha, né, essas edições, não vendia na Amazon, inclusive eu tive dificuldade de achar o livro, por isso que ele me empresta. Tem pouco tempo, né, desse relançamento. E Acho que é eu 2020. estudei esse livro porque na hora de fazer o projeto de conclusão de curso da psicologia, eu queria falar sobre a clínica da psicose. Eu queria falar sobre a clínica lacaniana das psicoses. E, e aí a indicação foi desse livro, né? Vamos ver o estudo, porque a Neuza ela tem esse projeto, né? Que é um estudo da psicose, então é um livro muito gostoso de ler, é um livro muito fluido e muito embasado, muito referenciado, né? É um estudo. Então eu fui para esse livro, ele é uma das minhas maiores referências, inclusive lá do trabalho de conclusão de curso, porque eu também tinha esse pedido, né? Se eu não me engano, as primeiras duas indicações de referência foram masculinas, foram do Melman e do Quiné, e, e eu sempre tive essa posição, assim, né? Eu falei, mas não tem nenhuma referência de mulher, nenhuma mulher estuda isso? Não é possível, que nenhuma mulher tem estudado isso. E aí o meu marido me indica esse livro, né? E ele fala, não, a Neuza Souza tem e é excelente.
quando eu conheço o livro e eu indico ele há muitos anos, assim, sempre que me pedem sobre psicose, eu falo, vai ler o livro da Neuza. E é interessante, né, Gabi? Porque a gente tem um campo psicanalítico que é sempre assim, o que é o mais embasado, o melhor, o mais correto, o mais puro, né? Sempre na busca de uma teoria inequívoca. E aí é Uhum. muito comum que eu indique esse livro e as pessoas perguntem, mas ele é bom nesse sentido, né? E a aposta eu acho que precisa ser outra. Bom, talvez você discorde de algumas coisas, talvez você ache que algumas coisas não Uhum. estão bem assim, mas é um trabalho maravilhoso, é um trabalho de uma mulher, e é de uma mulher negra, né? Então, é sempre a minha primeira indicação quando eu vou falar de psicose. Muito bom, muito bom. É, acho que é isso, né? A gente identifica isso no campo, né? Eu acho que a palavra que está vindo não é boa, mas é interessante pensar mesmo, né? Esse silenciamento, talvez, né? Um apagamento, assim, das mulheres, né? E aí isso aparece muito em publicações, né? Como você está comentando. Mas, ué, não tem nenhuma autora que trata disso? Não é possível que nenhuma mulher na psicanálise estudou e investigou isso, né? Especificamente essa obra da Neuza, eu fui primeiro ao Tornar-se Negro, que também é uma obra, enfim, acho que é uma leitura super importante para a gente poder pensar as questões raciais, né? E esse livro, esse estudo sobre a psicose, eu conhecia depois, né? Não, é mais recente. E me impactou muito, assim, a primeira leitura que eu tive, sempre faço uma primeira leitura individual e depois eu topei em um grupo poder discutir, né, a experiência de ler em conjunto e poder debater as questões que a Neuza traz aqui no estudo, né? Que é bem interessante, ela traz como um estudo em andamento, né? Então, ela vai dar notícias, olha, gente, aqui o trabalho não está acabado, não, né? Ele é um trabalho que está em andamento, é tanto que nessa edição de 2023, a gente tem alguns anexos que eu acho que nessa primeira não tem, que aí é bem legal de pensar. E que interessante, né, o seu contato com essa obra da Nilza, pela via dentro do curso de psicologia, pela via do seu esposo. Você roubou o livro, não devolveu mais. Não, tá aqui comigo, de vez em quando ele pega de volta, põe na estante dele, aí eu pego de volta. Eu acho muito interessante encontrar no trabalho da Neuza o diálogo permanente, assim, com a teoria lacaniana, né? Ela traz para a discussão elementos importantes para pensar a psicose como uma estrutura de discurso, né? A gente vai ter, bom, aí eu vou citar páginas aqui dessa edição, né? Ela traz a questão da quebra da cadeia simbólica na página 57, ela fala da atividade anômala do significante também nessa mesma página, ela traz a questão da holófrase na 49, a regressão tópica ao estágio do espelho, na 69, enfim. Eu ia encontrando na leitura, né, o Lacan em cada pedacinho do livro. Eu não sei se você teve essa mesma percepção. Como é que foi a tua experiência? Eu gosto muito do material dela, justamente nesse sentido, assim, porque ela mantém o diálogo que o Lacan mantém com Freud, e isso é bem interessante, né? Ela não deixa de referenciar a própria leitura, a interpretação dela. Eu acho isso sempre excelente, por isso que eu não gosto muito dessa leitura, desse trabalho muito nessa busca pura, né? Assim, muito neutra da teoria. Quem é o autor que ele está mais bem referenciado, é quase um ipsis literis de citações o tempo todo. Eu acho que isso perde muito a autoria mesmo, a sua leitura, a sua interpretação, e nisso a Neuza é excelente. Que ela faz claramente uma leitura dela de Lacan e de Lacan lendo Freud, e Uhum. a leitura dela do atravessamento das psicoses ao longo, inclusive, de seu contato com a psicose institucional no Brasil, né? Ela traz muitíssimos exemplos clínicos, pequenas vinhetas, então você vê que ela está nesse estudo.
que ela Uhum. está falando de um lugar muito particular, ao mesmo tempo que ela referencia Lacan muito bem, né? Uhum. Eu me lembro quando eu cheguei na parte do real no livro, eu falei assim, opa, Uhum. peraí, que eu acho que eu vou ter que ir lá em Lacan, dar uma avançada aqui no real, porque ela fala de uma forma, inclusive, tão fluida, que no Exato. primeiro contato eu falei, nossa, ela faz umas referências diretas, vou precisar dar uma olhada no Lacan, que referências diretas são essas, para acompanhar, porque ela faz de uma forma fluida, mas muito bem embasada. Né? Então, me lembro do primeiro susto, assim, com o lacanês do livro, que foi, opa, ela fala sério de real, porque é muito difícil, né, a gente achar. Normalmente o Hum. real é diferenciado, a gente deixa um pouquinho de lado. E ela vai ter medo, né? Ó, o real na psicose é importantíssimo. Vamos falar de real na psicose. E isso eu pensei, nossa, eu vou ter que ir lá em Lacan. Eu acho que eu tive essa mesma experiência, assim, no sentido é, de sacar essa fluidez na leitura, a transmissão escrita dela é muitíssimo interessante. Eu fico sempre pensando, assim, como algumas autoras têm uma capacidade mesmo, né, de transmitir a partir da escrita, que eu acho que, bom, eu tenho uma super dificuldade para escrever. Eu fiz mestrado e doutorado, mas só eu e meu analista, e a minha analista da época do mestrado, né, sabem da loucura, do parto difícil que foi para escrever os trabalhos, assim. Eu acho super difícil escrever, né? E tô lembrando aqui da Luciana comentando um pouco sobre como foi escrever o último ensaio, né? Mas que me parece para ela assim é, tem uma outra perspectiva, né? Eu acho bem interessante pensar. É, Isso que você trouxe, né, da experiência quando chegou na a psicose real, essa parte que ela vai fazer essa discussão, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Fora os prefácios, né, que eu comento, inclusive, lá no podcast, a forma como ela pensa a estrutura do livro, né? Psicose imaginário, psicose simbólica, psicose real. Bem interessante, né, a forma como Bem ela interessante. pensa Eu a também discussão, acho. né? É bem interessante. Eu também sempre gostei disso, porque ela pega esse núcleo, né, ali do fim do ensino do Lacan, das últimas décadas, e faz esse pensamento retroativo mesmo, né? Ela inclui desde o final até voltar lá no Seminário 3 na década de 50, né? Então você vê que ela pega essas influências ali do pensamento já dos nós, do pensamento já do Lacan mais na topologia e retorna e amarra com o Lacan pensando a psicose na década de 50. Esse jogo que ela faz, né, no ensino do Lacan também eu acho muito interessante, muito importante de fazer. Exatamente, é muito, muito legal. Tô me lembrando aqui que teve um momento no grupo de estudos em que a gente ficou preso ali na questão do véu alienante, não é o véu com um, é o véu com L, né? E que você nos ajudou, nos auxiliou aí nessa discussão, né? Que eu acho que eu nunca tinha tropeçado, assim, acho que foi isso, foi um tropeço num conceito, numa noção que talvez eu até tivesse tido contato em algum texto, mas não nos capturou nesse grupo de estudos de uma maneira como foi esse ano, né? Não sei se você pode comentar alguma coisa sobre isso, né? Porque eu acho que tem algumas noções bem específicas do Lacan, que às vezes a gente vai encontrar em certas discussões específicas também, né? E a Neuza traz isso aqui. Eu não tinha me deparado com isso em Lacan. Sim, ela faz uso de alguns fragmentos muito interessantes, né? Que eu acho que isso é sempre muito agradável de ver em qualquer livro, em qualquer estudo, ensaio, que é onde a coisa chama uma atenção autoral, original. É porque é isso, o véu alienante é uma conceituação, não chega a ser um conceito, assim, é uma conceituação que o Lacan vai fazendo ali entre o seminário 11 e o 15, de uma forma muito formal, muito lógica, mas que é super possível você passar o olho por cima, assim,
né? Ele não dá não tem um foco gigantesco, né? Ele não coloca um holofote, assim, prestem atenção, vou falar de véu alienante. Apesar de que ele fala ao longo de uns 4, 5 anos sobre essa conceituação, falando da constituição do sujeito, falando do campo do outro, do surgimento do significante junto do nascimento do sujeito, e isso ele vai linkando de uma forma indireta aos tipos clínicos. Uhum. Então, ele linka um pouquinho as consequências de como isso se dá para uma psicose, para uma obsessão, para uma histeria. Então, ele faz, mas é isso, é uma coisa um tanto mais indireta, né? Ele não dá um foco como ele dá para o significante, para o próprio sujeito, para o próprio grande outro. Mas ele fala de uma forma que depois, se você quer pensar a constituição do sujeito e como que a gente separa, então, né, esse acontecimento no outro para pensar um sujeito psicótico ou neurótico, nesse retorno no estudo mais de tema, né, assim, opa, deixa eu estudar este tema, aí é interessante porque o véu alienante chama atenção, né, foi o que Aham. aconteceu comigo, assim, né, estudando a constituição do sujeito, opa, o véu alienante é importante, tem alguma coisa aqui. Uhum. Bem interessante, muito. É, no anexo, que eu acho que, eu não sei se você teve, né, teve acesso, porque você está com a edição antiga, né, talvez a primeira, o título do anexo é Psicose, Fenômeno e Estrutura. E esse texto, acho, se eu não me engano, é um trabalho dela de 96. Ela vai explorar o seguinte, eu vou trazer uma citação dela, para a gente poder pensar juntas. Psicose e neurose são designações genéricas de dois modos de inserção do sujeito na estrutura. Psicose e neurose são duas configurações, dois arranjos, isso que Lacan chamou faces da estrutura normal. Nessa edição, está na página 123, né? É muito interessante, porque então, a partir de Lacan, a psicose é situada fora do espectro deficitário e estigmatizante, né? E é localizado como um dos arranjos possíveis de uma estrutura, né? Eu acho bem interessante ela trazer isso a partir de Lacan. E mais, essas duas configurações, neurose e psicose, vão formam suas distinções a partir da marca, da relação com o grande outro e o objeto, né? Não sei se você poderia comentar um pouco sobre isso. Eu gosto também de pensar isso, Gabi, de uma forma muito política. Eu acho que é muito fácil a gente cair numa confusão entre o que se dá a partir de uma teoria e o que seria natural, o que está aí na natureza. E a gente tem um pensamento moderno que transforma em patologia o que foge à norma, e a gente confunde Uhum. norma com natural. Então, parece que aquilo que foge à norma, a nossa norma é neurótica, a gente normatiza a neurose, então a neurose ela é pensada como a norma, é o normal, é o regular, é o que está naturalmente inscrito no mundo, e a gente confunde então isso. Né? E aí a gente acaba precisando de um outro parâmetro, que é, bom, e o que está fora da norma? E o nosso momento específico científico, ele insere essa ideia da patologia de uma forma bem específica. Né? Claro que o normal e o patológico, eles estão aí ao longo de muitos séculos atuando e a gente tem normais e patológicos diferentes ao longo da história. Mas isso é importante, ao longo da história a gente tem elementos que determinam o que é normal, o que é patológico. Então, se a gente não se pergunta isso, se a gente não politiza esse pensamento, se a gente não historiza esse pensamento, a gente começa a entender que a norma é natural e o natural é ser neurótico e a psicose, ela foge da norma, logo ela é uma doença. Ela é uma patologia do normal, ela é uma referência, então, a quem de escassez simbólica, de impossibilidade, de debilidades. Então, a gente começa a olhar para este lado
de uma forma que faz uma clínica muito específica, né? Pensando aqui na nossa experiência enquanto analista, a depender de como você faz essa leitura da teoria, a tua clínica vai ser diferente. Então, Uhum. este olhar para o normal, natural, neurótico, o anormal, patológico, doentio, psicose, produz estereótipos, produz preconceitos e produz uma clínica muitíssimo problemática. Então, o Concordo. ponto, eu acho que é o principal é conseguir fazer uma leitura do ensino lacaniano politicamente, historicamente crítica, Uhum. porque é uma leitura, né? Você consegue ler e argumentar o normal e o patológico e os estereótipos e os preconceitos de uma forma teórica. Você consegue justificar teoricamente um preconceito, Uhum. seja racial, seja de gênero, seja de diagnóstico analítico. Consegue. A questão é, então, a gente poder problematizar e teorizar para que a gente comece a fazer um pensamento mais atualizado, porque a gente já tem aparato o suficiente para saber que a psicose e a neurose não são formas de apresentação de uma hierarquia, né? Do que é normal e bem colocado e funcional, e que deu super certo e o que deu errado. A gente usa termos infelizes, porque em sua multiplicidade de sentido permitem essa leitura. A gente fala, né, da psicose como um acidente, e isso acaba produzindo uma leitura muito rápida, muito simplória, que vai cair para a patologia, que vai Uhum. cair para alguma coisa deficiente. Então, a gente Uhum. precisa contextualizar. Tudo bem, se a gente fala que é um acidente no simbólico, o que a gente está querendo dizer? Vamos pegar mais contexto? Vamos pegar mais teoria? No simbólico, na ordem, ok, mas o quê? Ah, alguma coisa que acontece no campo do outro? O que acontece no campo do outro? E essa leitura a Neuza coloca, então é bem interessante, né? Porque ela vai colocando, bom, então vamos pensar o que a gente está chamando de significação do falo, vamos pensar o que a gente está fazendo desse estabelecimento normótico da ordem simbólica por conta de uma lei fálica e o que seria uma ordenação outra. Não é uma Uhum. ordenação, não é uma forma do sujeito se relacionar com o campo do outro deficiente, problemática, ruim, patológica. É outra. É uma outra forma. É uma outra forma. Então, a gente faz uma diferenciação e não uma hierarquização. Mas a psicanálise, ela faz uma leitura muito mais do campo da hierarquia. Né? A gente pessoaliza a neurose. É muito interessante ver esse movimento nos psicanalistas lacanianos. Interessante e infeliz. Né? É interessante ver que a gente, em 2024, continua fazendo isso, mas é muito infeliz. A gente vê sempre o uso do pronome pessoal com a neurose. Nós, neuróticos, nós, os neuróticos, você, neurótico, o neurótico, como se o neurótico fosse norma, como se todos nós fôssemos neuróticos e tem aqueles ali apartados da sociedade, da polis, que estão lá, e isso produz, de fato, né, uma segregação, isso produz preconceitos, uma visão muitíssimo equivocada, infeliz, moral, inclusive, porque a gente Muito começa a moral. pensar muito moral, muito preconceituosa. A gente começa a pensar, então, a psicose a partir desse nós, eles, começa também nós brancos, começa também nós estudados, começa o nós educados, e tudo que está apartado da sociedade começa a ter sinônimo de psicose. Infelizmente, ainda é muito comum a gente ver leituras como, por exemplo, como pode esse caso ser de psicose? Essa pessoa fala tão bem. É, eu escuto aqui também. Às vezes eu escuto de colegas, eu acho que eu nunca atendi um caso de psicose. Assim, Que pensando a você psicose saiba. exatamente, a partir mesmo de uma fenomenologia muito extraordinária, né? Pensando assim, pensando no caso Schreber, né? A partir de uma explosão de um delírio mesmo, né? De algo nesse sentido. Como se psicose só fosse pensada não como uma estrutura, né? Eu acho que a gente tem uma confusão enorme mesmo, né? E
Eu não sei, eu fico pensando talvez uma leitura equivocada, meio que tradicional, que a gente ainda vai encontrar, né, sobre a psicose. É E uma essa da psicose hierarquia que você fala é muito sério. muito sério. A psicose, ela entra de fato nesse lugar do extraordinário hollywoodiano, né? Assim, são os filmes de Hollywood, são as pessoas com múltiplas personalidades, são as pessoas muito estranhas, que escutam vozes. Então, é sempre muito, né? É muito, é uma coisa muito. E o Lacan, ele faz lá na década de 50, isso que sempre me impressiona, né? Já tem, assim, meio século, já passamos meio século e a gente continua precisando questionar e criticar e voltar ao pensamento. Já temos metade de um século. Isso sempre me deixa pessimista. Não tem Meu jeito. Deus, passou meio século. Meio século que o Lacan vem de uma forma muito interessante falar, bom, é possível pensar ali, ó, no detalhe, no significante. É possível a gente pegar alguma coisa que se articula, inclusive, no que ele vai chamar de pré-psicose, anterior ao extraordinário, Aham. anterior a esse Hollywood todo, essas cenas. E já tem elementos ali, né? Tem elementos sutis, pequenos, mas é isso, né? A gente confunde muito as questões dos homens, os dilemas humanos, com dilemas neuróticos. Então, é muito comum que a gente veja, assim, uma coisa que não está dada na escritura, né? Que são leituras, como você diz, assim, não só de fenômenos, mas dilemas comuns. Dilemas. Os dilemas, eles vão sendo neurotizados. Então, se confunde conceito, embasamento conceitual com o que tem ali de extraordinário. Ah, a pessoa, ela tem dúvidas, ela tem dilemas na vida. Ela não sabe se ela casa, se ela compra uma bicicleta. Então, não é uma psicose, porque a psicose tem certeza. Então, a gente faz Como se fosse leituras, simples assim, né? exato, leituras muitíssimo superficiais, muito equivocadas e atravessadas por esses estereótipos do que é normal, do que está na norma e do que é natural. Uhum. É bem complicado mesmo. Eu fico pensando, assim, a Neuza convoca muito, né? Ela traz de uma questão preliminar, né? Que eu acho que é um texto super importante. Acho que eu acho um texto difícil, não acho um texto, ele aqui tá tranquilão, né? Eu acho que é um texto, assim, que demanda muito, é um texto árido, assim, como a carta roubada. E o Seminário 3 ela convoca, assim, o tempo todo. Eu fico pensando como o cerne da teoria do significante, que é super importante a gente pensar a partir, né, da proposta teórico-clínica de Lacan, é o seminário 3, as psicoses. Tá lá. É muito interessante isso, né, Gabi? Um dia desses, eu indiquei para alguém no seminário 3 e a pessoa me perguntou, mas esse não é sobre psicose? Aí eu falei, eu acho que ele é um pouco mais sobre significante. Pode Aham, ir. E aham. assim, né? Por onde que eu entendo melhor a coisa do significante? Eu falei, eu acho que o seminário Seminário 3 é 3. Seminário 3. excelente para falar de significante, né? Porque o Lacan, para pensar justamente as psicoses, ele vai no cerne do significante. Né? Ele Uhum. vai falar de metáfora, de metonímia, da cadeia, do deslizamento. Interessantíssimo Tá tudo pensar a lá, ponto partir de dali. basta, Uhum. a questão da mentira, da verdade, ele vai falar do Do Deus engano, enganador, exatamente, tá tudo exato. lá. É muito interessante. Não sei, você quer comentar alguma coisa assim mais específica sobre o livro? Quando você falou sobre a questão da psicose e o real, né? Que você disse, ai meu Deus, eu vou ter que avançar aqui um pouco mais. Como é que foi? Você avançou, não foi? Teve que recorrer a outros autores? Foi ao próprio Lacan? Eu fui ao próprio Lacan. Eu sou, deixa eu ver como que eu falo, como que eu falo de mim sem, sem ficar sem me expor. Sou diferente, meu funcionamento é diferente, né? Acho que eu vou falar assim, meu funcionamento é um pouco diferente. Então, eu sou um pouco diferente. Então, quando eu fui pegando, eu fui fazendo uma lista mental, assim, sabe? Eu não faço tabelinhas, não sou dessa. Fiz uma lista mental assim, bom, eu acho que a Neuza está trazendo aqui pontos específicos de pensamento base.
Assim, né? A gente consegue pensar, se acompanha o livro dela, você vê que ela coloca na base alguns pontos. Desses pontos eu elenquei alguns, que foram fora-oclusão, a significação do falo e o real na psicose. Eu elenquei esses três. E falei, esses três aqui eu acho que eles estão na base para eu conseguir formalizar o pensamento sobre a psicose por fora dos estereótipos. E aí eu fui nos três direto no Lacan. O que que Lacan traz sobre a fora-oclusão? Pensei principalmente em seminários 3 e 5, que é onde ele vai falando dessa metáfora paterna, do falo. Então, peguei principalmente lá nesse período dos estudos. E o real é uma infelicidade lacaniana, né? Deus que me perdoe. Porque o real, assim, ele não tem, né, um ponto assim, o real aqui em Lacan. Aí o real é uma coisa. E aí é onde entra a minha, né, o meu funcionamento meio. Porque eu fiz um estudo cronológico de Lacan, em nome de entender esse raio, esse real aqui, para pensar a psicose, assim, mas Caramba! é isso. Mas eu mergulhei no Lacan e na época pensei assim, bom, então porque eu não sou fã número um, eu entendo os argumentos e tal, mas eu não sou fã número um da leitura cronológica, não. Porque ela demanda muito tempo, muito esforço, e eu acho que ir fluido, assim, dá para você ir pegando temáticas, eu não sou muito rigorosa com essa coisa do cronológico, não, mas foi a primeira vez que eu fiz, lá em 2017. Mergulhei e falei, vou estudar esse raio, esse homem, cronologicamente, em nome, especificamente em nome de pegar um pouco melhor o real. Justamente porque eu não achei um lugar assim muito específico, né? Significação do falo, poxa, ele tem um texto. A significação do falo, assim, vai Aham. lá. Fora a oclusão, ele tem, principalmente na Zahar, né, no formato em português, que a gente tem aqueles subtítulos. Então você acha fora a oclusão em vários subtítulos, então você se localiza ali, né, de uma forma mais assim. Mas o real não, né? O real é uma grande intensidade. O real ele fala do um ao último, ele fala em todos os textos, assim, é o ó, né? Tem muito aparato, tem muito embasamento, tem muito material, mas esse muito de uma forma difusa. Uhum. Mas eu queria muito porquê, mas tem um porquê bem específico, viu, Gabi? Esse meu estudo da psicose, ele começa ali por conta da clínica. A clínica da psicose, ela atravessou a minha clínica, né? É uma forma muito... Meu marido brincava muito, ele falava assim, a Mariana tem uma antena, não é possível. Porque a cada dois pacientes eram duas psicoses, sabe? Assim, eu tenho pacientes, né, estão comigo já há muitos anos, a gente faz um trabalho muito legal, e a psicose, ela requer um estudo próprio. Sim. Porque o geral, assim, né? A gente vai em transmissões, a gente vai em palestras, a gente vai em jornadas. Normalmente, a base das transmissões do ensino é sobre neurose. Se você não para e fala assim, não, então, se eu atendo psicose, deixa eu estudar psicose. Se a gente não faz isso, esse momento assim, né? Você não vai ter aparato instrumental, técnico, para dar conta dos seus casos. Então, eu precisei, de fato, fazer assim, eu preciso entender. E eu tive casos dificílimos em que as explicações em supervisão era sempre assim. Eu acho que isso é aquilo que o Lacan fala do que reaparece no real. Isso é o que reaparece no resto. Aí eu fui para Neuza, aí tá ela ali, reaparece real, real, real. Falei, caraca, não vai ter jeito. Eu vou ter que entender o que que é isso que o real traz de uma forma tão singular na psicose. Uhum. E aí fui eu atrás do real no estudo lacaniano, direto em Lacan. Não fui para comentadores, não fui para eles, eu fui tentar achar ali alguma coisa que amarrasse melhor, e tô nessa tentativa até hoje, né? Não finalizei esse trabalho, percebi que é um trabalho de vida, eu acho. Pois é. Sigo, sigo nessa. Nossa, a gente é convocado o tempo todo, né? Eu me lembrei da pesquisa, do trabalho, do livro, né, que foi publicado do Boto, do Luiz, eu só chamo ele de Luiz, todo mundo chama ele de Boto, mas por aqui é Luiz mesmo. E que ele vai fazer essa investigação, né, muito por Sim, conta do objeto A, maravilhoso o livro, bem interessante, inclusive. muito bom. Indicamos. Livro do Boto, A Invenção do Real. Acho que é algo assim, né? Invenção do Real. Sim, a invenção do objeto A. Tem aí, eu acho que. Ai, eu levei para casa. Ele estava aqui no consultório. O meu também estava aqui, mas eu acho que está com meu marido neste momento. É um trabalho muito interessante em que ele vai fazer esse percurso, né?
de investigação, trazendo, enfim, um objeto A mesmo, como uma invenção lacaniana, né? Muito bom. Quer falar algo mais sobre psicose? Você tem uma aula, acho que aberta, né, no teu canal no YouTube, que você fala sobre psicose, e você já deu alguns seminários ou cursos sobre, né? É realmente algo que você curte falar. Sim, eu gosto demais das psicoses, atravesso a minha clínica desde o meu primeiro paciente, assim, o primeiro caso que eu tive, então é uma coisa que me convoca, que eu gosto de estudar, que eu me dedico no campo político, sou muito crítica, eu acho importantíssimo que a gente produza mais materiais brasileiros sobre isso, porque a gente não saiu ainda desse movimento preconceituoso mesmo. A psicose sofre muito preconceito, a psicose fica sempre neste lugar sombrio, estranho e muito institucional. É isso, né? A gente escuta inúmeros analistas dizendo: não, na minha clínica nunca teve. Como se o Eu consultório fosse escuto uma muito. coisa assim muito neurótica. O consultório é o lugar do neurótico. Você manda para a rede, para o CAPS, para o hospital, para o psiquiatra, a psicose. Poxa, e se tem uma psicanálise boa para psicose, é a do Lacan. Se tem Aham. uma psicanálise que pensou o que a gente faz com a psicose, porque tem como fazer sim, foi Lacan. E aí Exato. parece que a gente agarrou ao longo das décadas, não avançamos muito. Hoje eu acho que a gente tem trabalhos bem legais sobre isso, em andamento, e principalmente de mulheres. Indico muito o trabalho da Flávia Dutra, né? Uma teórica que faz um trabalho fenomenal, atualizado e autoral, original sobre as psicoses a partir do ensino do Lacan. Então é isso, eu acho que é urgente a atualização do nosso campo, é urgente a gente pensar por fora desse racismo estrutural, porque ele atravessa a psicose, os estereótipos de loucura, atravessa a psicose, essa relação mesmo, né, de que o lugar dela não é no consultório particular, o lugar dela está no hospital, no psiquiatra, no CAPS, na rede pública. Então, é muito importante que a gente faça esse movimento, é um movimento possível pela nossa teoria. A nossa teoria tem o suficiente para que a gente faça esse movimento. Uhum. Existe já, assim, é, a lógica do significante trazida por Lacan, a lógica do RSI, possibilitam que a gente tenha uma experiência com a psicose na clínica muito interessante, com bons prognósticos, com encaminhamentos interessantes de caso. Né? Não é necessário que a gente fique agarrado nesse estereótipo e na psiquiatria e no movimento de medicação. É possível fazer. É E acho que esse movimento depende muito de nós, lacanianos mesmo. Sim, é bem interessante isso que você traz, né? É como se os psicóticos estão nos hospitais, porque eles ainda existem, isso é uma grande questão, estão nos CAPs ou estão só indo para os psiquiatras, né? Como se no CAPs e nos hospitais não tivessem neuróticos graves. A gente chama neuróticos graves, né? Se é ok falar isso, mas como se, né? Neurótico não tivesse aí nesse rol, né? É bem complicado pensar isso. E concordo com você, acho que a Flávia Dutra faz um trabalho excelente. Eu participei um tempo do grupo de estudos, ela junto com a Karina, foi o seminário 3 e realmente eu sou fã número um, a forma de transmissão, o que ela traz mesmo de autoral, né? É bem interessante para pensar. Mais uma indicação aí para quem se interessa pela temática da psicose. Vamos para um bate-bola, jogo rápido? Vamos? Tem algum texto que você considera fundamental na psicanálise? Eu acho que eu iria numa questão preliminar, que eu Uhum. também acho dificílimo, Gabi. Eu acho um texto super difícil. Super difícil, né? Mas acho que é um texto primordial, assim. Uhum. Uma autora? Ah, eu vou na Neusa neste momento.
Estamos falando dela, eu vou nela. Neuza Souza. O que que você poderia falar sobre clínica online? Análise online. Ixi, não vai dar para ser bate, mas vamos lá. Clínica online tem sido um tema que eu tenho me debruçado, eu tenho estudado. Inclusive, agora, numa jornada que eu vou participar em setembro, é um dos temas que eu vou trabalhar com a Tayara Tomio. A gente vai trabalhar juntas justamente isso. A clínica online, eu acho que ela, assim como a psicose, ela requer mais teoria. Eu acho que ela está muitíssimo atravessada por estereótipos, por preconceituações rápidas, por uma coisa um pouco mais simplória, porque a gente pegou uma urgência, uma coisa que precisava de um imediato pandêmico, mas me dá uma impressão, sabe aquela gambiarra que fica? Então, a gente precisava de uma gambiarra porque a gente estava numa pandemia, mas já tem 4 anos pós-pandêmicos e a gente ainda vê muita gambiarra teórica, muita coisa sendo feita sem muito pensamento crítico, formal, embasado. Então, acho que é o momento da gente, não sou em absoluto contra a clínica online, acho que ela veio e ela vai ficar, mas a gente está postergando uma teorização mais séria, mais ética, mais pensada, possibilidades e impossibilidades da clínica online. Ótimo. Eu me lembrei do livro do Fábio Belo, não sei se você conhece. Ele publicou, eu acho que foi ainda durante a pandemia. É um livro bem interessante. Ele não é lacaniano, eu gosto muito da transmissão dele. Ele é professor da UFMG e ele tem uma publicação que ele faz ali alguns apontamentos, algumas reflexões e a partir da teoria, né? É bem interessante. O que que você gosta de estudar? De estudar mesmo, assim, eu gosto de estudar, eu gosto muito de estudar astronomia. Tchau, psicanálise. Gostar, eu gosto muito de estudar, eu sou uma viciada em documentários e vídeos sobre física quântica e Que astronomia, assim, sou legal! uma pequena viciada nisso. Adoro ler esse material, esses livros dos físicos, dos astrônomos. Eu amo. Sou uma viciada em descobrir mais sobre o universo. Agora, isso é o que eu gosto. O que eu mais estudo é o raio da psicanálise. Muito bom. Uma transmissão que você considere potente. Potente. Nossa, que difícil. O que que me vem à mente? Que difícil essa. Uma transmissão potente. Olha, vou para o que me vem à mente. Não me veio à mente nenhuma figura, sabe? Olha que interessante. Não me veio à mente ninguém. Não me veio à mente ninguém específico, né? Mas eu acho muito potente, vou quase soar mística, mas as transmissões que me dão essa sensação de transmissões potentes são aquelas que, conforme a pessoa vai falando, gera aquela sensação de arrepio, sabe? Tem transmissões seríssimas, super científicas, formais, estruturadas, referenciadas, mas que a pessoa fala e te dá aquela sensação assim, não sei se é muito particular a sensação, mas aí eu consigo pensar em figuras. Me vem à mente, inclusive, certas transmissões específicas que eu senti, assim, sabe? Aquela coisa de, nossa. Inclusive, foram transmissões, assim, que me trouxeram para a psicanálise. Eu Hum, lembro de uma fala, assim, de uma pessoa que, assim, caraca, a pessoa tá falando de ato falho e deu um exemplo que eu falei, nossa, isso, potente isso, né? Eu aham. gosto dessas transmissões, assim, não gosto de transmissões muito obsessivadas, aquela coisa, sabe, rígida, que parece que a pessoa tem muito conhecimento, mas não vai. Para mim, potência é quando ela consegue te tocar e te causar. Muito bom. Uma mulher na psicanálise. Eu. Vou falar de mim, vou falar de mim. Vou falar de mim, por quê? Porque eu tenho tentado muito, inclusive, um trabalho longo, e um trabalho analítico, um trabalho. Eu tenho tentado achar um lugar para mim, enquanto mulher, na psicanálise. Quando você está falando da dificuldade de escrever, Gabi, pensei nisso. Eu nunca tive dificuldade de escrever. Meus amigos de vida me conhecem por ser uma pessoa que escreve muito. E eu não consigo escrever nada de psicanálise.
Nunca tive problema. Fiz artigos para ciências biológicas, publiquei em revistas internacionais quando eu fazia biologia. Eu entrei na psicanálise e a minha sensação é que eu não posso ocupar certos espaços. E é uma sensação mesmo do feminino. Eu Hum, sempre me sinto muito vigiada, sempre me sinto quase paranoico. Sempre me sinto muito assim, sabe? Então, às vezes, umas perguntas que podem ser bobas, mas do tipo, mas de onde você tirou isso? E assim, eu sei que eu tirei de referências, mas eu não sou, eu não tenho uma relação com os livros muito obsessiva, então eu não vou decorar a página, eu não vou decorar onde que tá. Inclusive, a psicanálise, ela me deu isso e eu não gosto disso. Eu tô sempre muito pronta para falar, eu acho que tá no seminário, sabe? Eu não gosto disso, eu não tenho essa relação bíblica com o saber. Então tem sido muito difícil me colocar, e hoje, mãe, putz, tem sido hum, muito difícil. Eu vou para os espaços, e aí eu converso muito em casa, né? Porque meu marido também é lacaniano. A gente, eu queria muito ir nesse evento. Mas como que a gente faz? Será que dá para ir com o Tomás? Porque eu tô sempre atravessada, assim, qual é o lugar de uma mulher mãe nesse raio desse mar de homens que dominam, né? Muito difícil achar esse lugar. Então eu tenho me pensado na psicanálise muito como mulher. muito legal isso que você traz, Mari, porque são atravessamentos muito genuínos, né? E, e que a gente tem que levar em consideração mesmo, para pensar mesmo o lugar, né? Isso que você traz das perguntas, eu acho que eu já vi você falando disso em algum outro momento. É como se, assim, o tempo todo parece que a gente tem que provar alguma coisa, a gente é testada, né? A gente, é uma coisa meio, assim, louca, às vezes eu fico pensando assim, né? E você parece que não tem direito de autoria, porque tem Uhum. referências que são da minha experiência com o ensino do Lacan. Tem referências que são lógicas, articuladas a partir de mim dentro deste ensino. Tem coisas que a gente fala que não é uma citação do Lacan, que não é um versículo bíblico, sabe? Que é assim, bom, isso daqui é uma interpretação minha. E aí dá uma sensação de que você não pode ter interpretações pessoais, você tem que falar assim, não, mas da onde você tirou, que não pode ser seu, né? Porque esse da onde você tira quer dizer, dá a impressão de que você não pode tirar de você. E não é porque são vozes da cabeça, mas não, assim, todas as referências, elas partem de alguém que produz, né? São trocas, assim. Se eu estou citando Lacan, Lacan citou alguém, tem uma rede aí, mas eu posso incluir nessa rede. Sim, Mas a sensação é que isso é muito perigoso, que você não tem tanto espaço autoral, que é o que a gente vê em relação a esse trabalho da Neuza, né? Tem sido muito comum analistas fazerem críticas de mas de onde ela tirou isso. Bom, talvez da própria experiência com a psicanálise, da ela experiência traz isso, que ela as teve. vinhetas clínicas, né? Exato. É bem complicado mesmo. Bom, para a gente tentar fechar, então, o que que você falaria para as mulheres analistas que estão nos assistindo agora? Falaria para elas, mulheres, se unam. Parece bobo, né? A gente é criado e a gente é atravessado por uma história social onde as mulheres são muito críticas umas com as outras. E ao invés da gente se apoiar, é muito comum que mulheres também sejam as primeiras a criticar outras mulheres, ao invés da gente tentar estar juntas nesses movimentos, incentivando umas às outras. É muito comum a gente ver mulheres indicando, referenciando, recomendando primeiro homens, depois mulheres. E não é no sentido, né, de rechaçar os homens, mas pelo contrário, da gente poder estar um tanto mais unidas, porque unidas a gente vai construir espaços para a gente. Porque, como você disse, né, o que que eu faço? Me incomoda ir em lugares e ter poucas mulheres convidadas. O que que eu faço? Não adianta a gente ficar fazendo críticas e rechaçando os homens. Não, não, calma lá, Não é então por vamos aí. e vamos fazer espaços para a gente. Se não fazem, que façamos nós. Então, que a gente consiga estar um pouco mais juntas mesmo, né? Que a gente consiga, de alguma forma, fazer vínculos onde mulheres trabalham mais juntas. É sobre isso. Para isso estamos aqui. É, claro.
Ai, Mari, adorei conversar com você. Acho que o Também, pessoal que está Gabi. assistindo também deve ter adorado. Conversar, enfim, sobre as questões que você traz, né? Sobre a conversa sobre o livro, né? Acho que a gente passeou aí por um universo bem interessante. Espero que seja a Sim, também. primeira de próximas trocas. Também. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. Até uma próxima. Até uma próxima.